Ouvi os cantos, a voz, os murmúrios dos Mibiá-guaranis. Eles me transportaram para a fonte das palavras, me levaram para os ancestrais, para os fósseis linguísticos, lá onde se misturam as primeiras formas, as primeiras vozes, a voz das águas, do sol, das crianças, dos pássaros, das árvores, das rãs. Passei quase 2 horas deitado nos meus inícios, nos inícios dos cantos do homem. Na infância, é onde nasce o canto do homem a que Manuel de Barros recorda com saudade. Para os Mibiá-guarani, a criança é um presente enviado por Inhanderu, Deus. Ao nascer, traz o amor, a alegria e uma pequena porção de felicidade para a terra imperfeita em que vivemos. No ventre da mãe é chamada de alma-palavra, uma centelha divina dos deuses, responsável por evoluir através da mente, corpo e espírito saudáveis. Na cosmologia Mibiá, quando há desequilíbrio entre essas 3 partes, surgem as doenças. Foi o que aconteceu com a neta de 2 anos de Jaime Verá Guarã, cacique da reserva indígena do Morro do Cantagalo, em Porto Alegre. Internada 15 dias no hospital de Viamão, na região metropolitana da capital gaúcha, a menina foi medicada e fez exames. Nada constava, exceto uma febre contínua. Para os Mibiá-guarani, era o início de uma doença espiritual. Inúmeras vezes o cacique pediu à equipe médica para levar a neta à aldeia, para que fosse atendida pelo Caraí, o pajé. Ninguém lhe ouviu. Foi então que retirou a criança do local sem autorização. O grande desafio que eu fiz e é importante porque se a gente não trouxesse essa criança na mesma hora, a gente perderia ela, né? Que a gente já sabia disso. Porque a doença espiritual, o próprio espírito dessa criança já disse que se a gente não procurasse ela pela vida dela, a gente perderia, né? Então, dessa forma, a gente tirou ela sem permissão, né? Desesperada, a decisão de Jaime fez com que o hospital acionasse o conselho tutelar. Foi ameaçado com a justiça dentro de sua terra caso a menina piorasse. Mas qual a diferença entre doença espiritual e doença física? O professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Batista da Silva, explica o que para os Mibiá-guarani se aproxima de uma doença da alma. Podem estar nos sentimentos e emoções as raízes de patologias do espírito. Deixar a raiva passar e não explodir é algo muito importante para os Guarani. A tristeza é um sentimento que traz a morte do corpo. Então, quando alguém morre, os parentes que ficam, eles não podem ficar tristes. Geralmente abandonam o local onde o morto faleceu, Eles vão para os cuidados do xamã, exatamente para que eles não permaneçam tristes e não morram junto. Então tem toda uma história de sentimentos, que atuam. As palavras más, por exemplo. Todas as palavras que tu diz, elas têm uma agência sobre o outro. Então dizer palavras ruins é uma coisa que a gente sempre se controla se a gente é Mibiá. Dizer boas palavras exatamente faz com que exista esse equilíbrio. Isso tudo são doenças espirituais que podem vir a partir desses sentimentos ruins, esses sentimentos que trazem doenças. Em agosto, a novela Velho Chico, da Rede Globo, mostrou o protagonista Santo, interpretado por Domingos Montaner, sendo cuidado por indígenas da etnia Funiô. Na oca, o pajé usa ervas e faz um ritual para que Santo melhore. Ao saber que o produtor rural é procurado, o pajé se recusa a deixá-lo a ir por causa da gravidade dos ferimentos e afirma: corpo bom, alma doente. Se sair assim, corpo morre e alma também. A cena e as palavras do pajé são familiares para o professor de oftalmologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Ricardo Merschbacher. Ao conviver com indígenas do Alto Xingu, aprendeu que o hospital pode ser para o médico o local ideal de cura, mas para muitos não é. Cultura e crenças, independente da etnia do paciente, devem ser respeitados pelo profissional da saúde. Para mim, que sou médico, lá seria talvez o melhor local imaginável para essa criança. Mas para essa criança e a família e o povo dela, talvez não seja. E esse respeito a gente tem que ter. Por isso eu estou falando no sentido mais amplo, até com os brancos que eu trato. A gente tem que saber até onde vai o nosso limite. O meu direito de intervir na vida da outra pessoa. E existe toda uma legislação que às vezes nos obriga a fazer isso.
231. O artigo da Constituição Federal reforça o direito dos povos indígenas de terem respeitadas suas características particulares quanto à organização social, costumes, valores e tradições. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas de 2002 afirma que deve-se levar em conta obrigatoriamente a realidade local e as especificidades da cultura, além de adotar uma abordagem diferenciada e global. Mas a clareza e o cumprimento das normas despencam no abismo existente entre a lei e o real. Quem vai trabalhar dentro da questão da saúde tem que saber qual é a forma que vai atender as pessoas diferenciadas. Não é só no olhar, não é só na conversa, mas na lei tem que entender um pouco da lei, como é que funciona. Então acho que foi um erro que foi visto pelas próprias pessoas que trabalham lá dentro do hospital, né? O conselho tutelar, quem trabalha em questões das leis. É um erro que foi entendido isso, né? Como a gente quis fazer isso para salvar essa família, ou seja, essa criança. Para mim, acho que não é só o povo guarani, mas tu que é indígena, tu acha que tem que ser mais respeito. Em abril, o Ministério Público Federal emitiu 120 recomendações em 19 estados para melhorar o atendimento dos conselhos distritais de saúde indígena, que tem um subsistema dentro do SUS. Dentre as orientações está a permissão da presença do pajé dentro de hospitais. Ao se tratar de crianças e adolescentes indígenas, o Estatuto da Criança e Adolescente é genérico, embora a Resolução 91 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes de 2003 determine que as peculiaridades socioculturais de suas comunidades sejam observadas. O problema é o reconhecimento e aceitação de outras sabedorias, como afirma o professor Sérgio. É muito difícil os nossos conhecimentos que se colocam exatamente como os infalíveis, as verdades, reconhecerem essas outras sabedorias e reconhecerem no sentido de juntos, uma atitude complementar, né? E é isso que o cacique Jaime do Cantagalo está dizendo para nós. Vocês não respeitam o nosso jeito. Qual é a prerrogativa dos brancos de assumirem completamente a vida e a morte das nossas crianças ou das pessoas no Mibia-Guarani que não respeitam as nossas formas de cosmologia, as nossas formas de religião? Os Juruá, os homens brancos, não têm prerrogativas. Procuram a cura para suas próprias doenças, explorando sem limites o berço do conhecimento medicinal indígena, a floresta. Andando em uma pequenina bicicleta com rodinhas, a neta de Jaime brinca com outras crianças no meio da reserva do Cantagalo. O sorriso, saúde e vitalidade são de quem jamais esteve doente em 2 anos de vida. Agência Rádio Web, com apoio na locução de Christian Feula, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.